Olá a todos, hoje vamos dar continuidade à nossa aula de estrutura da comunidade. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. E hoje, como eu havia dito, a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura da comunidade a partir da perspectiva que foi trazida por esse cara aqui, que é Eric Pianca, um herpetólogo, né, especialista em lagartos, ecólogo, evolucionista, um cara que foi extremamente importante para a ecologia de comunidades, de forma geral, e, e é a partir dele que vários estudos de estrutura da comunidade se seguiram, né, a partir da linhagem que ele desenvolveu. Então, o que é que Eric Pianca postula a partir dos trabalhos dele? Que uma comunidade biológica ela é considerada estruturada quando o recurso disponível é utilizado pelos indivíduos de forma não aleatória. Então, o que é que isso quer dizer mais ou menos? Quando uma comunidade, as interações entre as espécies é baixa ou nula, então competição, predação e tudo mais, e o recurso disponível ele não é limitante, então ele é muito abrangente, a tendência é que a gente encontre as espécies utilizando esse recurso de forma aleatória. Então, se não tem ninguém competindo por recurso, se não tem ninguém, se esse recurso ele é muito abundante, então a tendência é as espécies usarem o que tem pela frente, o que elas quiserem, aleatoriamente. Mas não é bem isso que acontece, né? Então, normalmente o que acontece é bastante interação entre as populações, entre as espécies, e o recurso ele é finito. Então, uma espécie que é melhor competidora sobre aquele recurso, ele vai assumir a prioridade e vai consumir e vai ocupar aquele nicho. Então, uma comunidade estruturada, organizada, ela justamente se dá quando as espécies que estão compondo aquela comunidade, elas se evitam na sobreposição do nicho. Então, quando elas se evitam, elas conseguem coexistir dentro daquela área sem maiores problemas. Então, essa ideia, ela parte do princípio de exclusão competitiva, né? Por isso que é também conhecido como princípio de Gauss, que postula que duas espécies que exploram o mesmo nicho de forma idêntica não podem coexistir indefinidamente. Então, se duas espécies elas estão tentando se alimentar da mesma forma ou estão ocupando o mesmo espaço, elas vão competir por aquele recurso, seja ele qual for, e se elas estão usando o mesmo recurso da mesma forma, uma hora essa competição vai chegar em um vencedor. Então, ao passar das gerações, o melhor competidor vai predominar sobre aquele recurso e o pior competidor vai ser excluído daquela área. Só que quando a gente fala de utilização de nicho, primeiro a gente precisa entender bem o que é nicho. E nicho, para os ecólogos, de forma geral, representam esses fatores, né? Os fatores que influenciam sobrevivência, crescimento e reprodução das espécies. Então, todas as características que são necessárias para a população conseguir, os indivíduos da população sobreviverem, esses indivíduos crescerem, chegarem à maturidade e se reproduzirem, deixar novos descendentes, tudo isso faz parte do nicho ecológico que essa espécie ocupa. Então, o nicho ele passou por o conceito de nicho foi evoluindo com o passar do tempo, né? E foi se estabelecendo conforme isso. Então, iniciou a ideia, usar o termo nicho com Grinnell em trabalhos em 1917 e 1924, onde ele colocava a ideia de nicho relacionada a características do ambiente físico. Então, era tudo aquilo que era necessário para aquelas coisas que eu comentei antes, né? Sobrevivência, crescimento e reprodução, mas ele atrelava essas características a coisas físicas. Então, presença de água, incidência solar, pressão, umidade, esse tipo de coisa. Já Elton, ele, em 1927, seu trabalho, ele inclui que interações biológicas também devem ser integradas no conflito de nicho. Então, competição, predação, doenças, todo esse tipo de parasitismo, todo esse tipo de interações biológicas também constituem
é uma característica importante que vai determinar a sobrevivência, crescimento e reprodução das espécies. E já algumas décadas depois de discussão, né, sobre nicho, Hutchinson ele agrega todas as ideias que iniciaram com Greenaway e Elton e define o nicho como um hipervolume n-dimensional. Então, como é que é esse hipervolume n-dimensional? Como é que é a definição de nicho que Hutchinson colocou? Então, o N, no n-dimensional, é o número de fatores relevantes para a sobrevivência, crescimento e reprodução dos indivíduos. Então, aqui você pode listar várias delas, temperatura, salinidade, umidade, luminosidade, características biológicas também, que eu havia contado. Todas as ideias de conceitos bióticos e abióticos estão unidas no conceito de hipervolume n-dimensional de Hutchinson. E ele, além disso, diferencia o que é o nicho fundamental e o nicho realizado das espécies. Então, qual é a diferença? O nicho fundamental está mais atrelado àquelas ideias iniciais de nicho. Então, falam sobre as condições físicas que permitem a existência das espécies. Então, assim, no nicho fundamental é aonde uma espécie livre de qualquer problema conseguiria se estabelecer, crescer e reproduzir. Já o nicho realizado é o nicho real, é o nicho observável, o nicho que as espécies realmente apresentam. Porque aqui a gente está agregando também condições bióticas, interações bióticas. Então, sem essas interações com outros animais, com outras populações, a gente está em nicho fundamental. Mas a gente só vai, o nicho fundamental ele é apenas teórico. O que a gente vai encontrar de fato na natureza é um nicho realizado, onde as populações se encontram, mesmo com as limitações colocadas pelo ponto de vista físico e pelo ponto de vista de interações biológicas. Então aqui a gente tem dois gráficos para exemplificar um pouco o que seria o nicho fundamental, o nicho realizado. Então nesse primeiro gráfico, um pouco mais simples, ele tem duas dimensões. Então a gente lembrando, um nicho ele é n-dimensional, então ele tem várias dimensões. Aqui, de ponto de vista didático, a gente coloca só duas dimensões, nesse caso, umidade e temperatura. Então, o nicho fundamental é todo esse quadrado aqui. Ou seja, para essa população, qualquer valor de temperatura que esteja entre aqui e aqui, e qualquer valor de umidade que esteja entre aqui e aqui, a espécie vai conseguir sobreviver, ela vai resistir. Valores acima ou abaixo disso vão estressar e não vão permitir a persistência dessa população. Porém, o nicho realizado, veja que é só uma parte do nicho fundamental. Toda essa outra região aqui, que não é o nicho realizado, é uma parte que, mesmo teoricamente, aquela população conseguindo se estabelecer, ela não consegue de fato, devido às interações que outras espécies tem com ela aqui. Então, um exemplo, nessa região aqui, para a umidade X e para a temperatura Y, talvez uma outra espécie que seja muito melhor competidora se estabeleça aqui e consiga dominar esse ambiente. Mas já com essa temperatura aqui, que é um pouco mais elevada, essa espécie que já estava aqui já não consegue mais dominar. Então, por isso que a outra população consegue se estabelecer. Então, o nicho realizado ele é uma fração do nicho fundamental, onde aquela população realmente existe. Nesse segundo gráfico, ainda bidimensional, né, a gente tem aqui duas variáveis, dessa vez não nomeadas, duas variáveis fictícias. E a gente amplia um pouco mais, né, do conceito de nicho fundamental. Que nesse primeiro elipse aqui, com linhas verticais, é o espaço ambiental realizado. Ou seja, isso aqui é tudo que essa área, esse ambiente, tem disponível para todos os animais, todos os seres vivos. Isso aqui são as características físicas do ambiente que ele provém. Então, para essa variável 1, para essa variável 2, esse ambiente tem essa amplitude de distribuição.
Essa segunda aqui, onde as linhas estão horizontais, é o nicho fundamental da espécie que a gente está observando, da população que a gente está observando. Então veja que essa população ela poderia se estabelecer com valores acima e abaixo da variável 1 ambiente para esse ambiente. Então, assim, não necessariamente uma população ela tem a possibilidade de ser encontrada no ambiente inteiro. Às vezes, só parte daquele ambiente que a gente está observando é capaz de acomodar certas populações. Então, o nicho potencial dessa espécie é onde os dois elipses se sobrepõem, onde o tracejado aqui forma essa grade. O que é esse nicho potencial? É justamente o recorte da área total que possui as características físicas que a população consegue se estabelecer. Porém, essas características físicas não são suficientes para as espécies ocupar ela toda, porque existem outras espécies que estão interagindo. Então, o nicho realizado vai ser justamente as frações dentro do nicho potencial onde essa população conseguiu se estabelecer. Bom, aqui a gente tem mais um modelo de hipervolume unidimensional, mais um modelo bidimensional, né? E só que dessa vez a gente tem várias populações, cada forma geométrica dessa aqui é uma população diferente, e essa delimitação aqui está representando o nicho realizado mesmo da espécie. Como ela está distribuída dentro desse espaço que está sendo caracterizado por essas duas variáveis no momento. E perceba que as espécies elas estão distribuídas dentro desse espaço, né? E em alguns pontos elas sobrepõem umas às outras. Isso é a sobreposição de nicho. E são nesses pontos em que a competição entre as espécies ela é acentuada. Então você percebe aqui, por exemplo, que para essas duas variáveis, essa espécie aqui está competindo com essas duas espécies aqui estão competindo, mas vale lembrar que isso aqui é uma representação simples, né? Então, quando se trata de uma comunidade em que existem várias outras dimensões de variáveis, as espécies que estão competindo aqui nessas variáveis podem competir em outras dimensões. Então, é muito importante que as espécies evitem sobrepor o nicho com outras para que elas não sofram essa pressão deletéria que a sobreposição de nicho coloca sobre elas. Porque uma vez que elas têm uma alta sobreposição no nicho com outras espécies, elas vão precisar ser competidoras muito eficientes, e dentre todas as competidoras que estão lutando contra ela, para poder predominar naquele ambiente. E esses aqui são os principais eixos no qual as espécies competem por recurso. Então, espaço, tempo e dieta. Esses são os principais eixos de competição. Então, espaço seria justamente aonde a espécie está localizada, né? Aonde ela está forrageando, né? Onde ela busca comida, aonde ela reproduz, aonde ela descansa, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente tem a utilização de espaço bem diferente, né, entre os lagartos. Às vezes, dependendo da hora do dia, várias coisas mudam como as espécies estão usando o espaço. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um lagarto utilizando um solo exposto, um lagarto habitando um ambiente pedregoso, né, abaixo de rochas, e esse lagarto aqui, que nem no solo está. Ele tem essas membranas, essas lamelas que grudam, né, em superfície, e eles já utilizam o recurso espacial de forma bem diferente dessas duas. Outro eixo é o tempo, que justamente dentro de um espaço as espécies elas podem coexistir no mesmo espaço, contanto que elas estejam em tempos diferentes. Então, por exemplo, não há problema uma espécie usar o mesmo espaço, mas um usar de dia e outro de noite. Elas não estão competindo nesse momento. Porém, a competição acontece em saber em qual momento cada espécie vai utilizar aquele espaço.
Então aqui, por exemplo, mais uma vez, essas duas espécies são espécies diurnas, enquanto essa aqui é uma espécie noturna. E o outro, um eixo de competição que é um dos mais notáveis, um dos mais observáveis, é a da dieta. A dieta ela é muito clara porque é a partir dela que os indivíduos obtêm energia. Então é muito importante para sobrevivência, crescimento e reprodução que a população consiga estar alimentada. Então aqui também a gente tem dois exemplos bem distintos em utilização do recurso trófico, né? Duas espécies que se alimentam de itens bem distintos. Esse aqui, ovos de outras espécies, e esse aqui, nesse caso, se alimentando de insetos. Então, como uma comunidade pode aumentar a sua riqueza? Então, aqui a gente tem aquela comunidade que a gente está observando, a comunidade original, e ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espécies ocupando. E o espaço aqui está bem preenchido. Claro, existem alguns buracos ainda, mas de maneira geral, essas 10 espécies estão ocupando muito bem o recurso que essa área disponibiliza. Então, para que a gente consiga aumentar, a gente não, no caso a comunidade, para que a comunidade consiga aumentar o seu número de espécies, aumentar a sua riqueza, isso pode acontecer de duas formas. A primeira forma é os recursos, as variáveis do ambiente aumentarem. Então, de alguma forma, vamos supor que o aporte de produtores aumente muito, de plantas ou de algas, e assim a energia dessa comunidade aumente também, e assim consiga abrigar mais espécies. Então, essa é uma forma, é aumentar algum dos eixos, algumas das dimensões desse espaço que a comunidade está ocupando. E a outra forma são as espécies, as populações, estreitarem os seus nichos. Então, fazer isso que a gente chama de empacotamento de espécies. As espécies irem se evitando, elas irem de acordo com as gerações, irem cada vez mais diminuindo a amplitude de nicho que elas ocupam, para poder encaixar cada vez mais riqueza dentro da mesma área, dentro dos mesmos recursos. Então a gente vê que para abrigar novas espécies, de maneira geral, mudanças no nicho precisam ser feitas. Seja aumentando o recurso daquele nicho específico, aumentando o recurso disponível na área para que as populações se provenham dele, ou seja, os nichos utilizados pelas populações diminuam para que elas consigam se evitar e encaixar mais espécies dentro daquela área, né? Empacotando as espécies. Tá, então a gente já viu que nicho é muito importante, né? Como os animais eles se distribuem e utilizam o recurso, mas para estudos de ecologia de comunidade a gente precisa ter um valor palpável, né? Um valor visível disso. Então, como é que a gente calcula sobre a posição de nicho? Então, esse aqui é o índice de sobreposição de Pianka, um índice que aquele velhinho ali do começo propôs, onde, analisando uma comunidade, você compara como cada espécie utiliza recurso, e depois você pega essa utilização do recurso e compara com cada outra das espécies da comunidade. Então, a comparação aqui, no índice de sobreposição de Pianka, ela é feita par a par. Então, se eu tenho 5 espécies na comunidade, a primeira espécie vai ser comparada com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, a segunda com todas as outras 4 e assim por diante. Todas as espécies são comparadas em relação à utilização do recurso com todas as outras dentro da comunidade. Então, aqui vamos tentar interpretar essa fórmula aqui. Então, a gente tem aqui que o índice de sobreposição de Pianka para as espécies J e K, então JK são as espécies que estão sendo comparadas, é relativa à somatória do número total de espécies da comunidade, que nesse caso a gente está utilizando J e K. Então, a somatória da proporção na qual a espécie J utiliza o recurso, multiplicado pela proporção em que a espécie K utiliza o recurso,
Tudo isso dividido pela raiz quadrada da somatória, mais uma vez, da proporção ao quadrado da espécie J e a proporção ao quadrado da espécie K. Os valores que esse índice demonstram, eles variam de 0 a 1, onde 0 significa nenhuma sobreposição. As espécies não utilizam o nicho de forma parecida de forma alguma. Enquanto 1 é 100% de sobreposição. A sobreposição é total. Essas espécies comparadas utilizam o recurso de forma idêntica. Na maioria dos casos, os valores acontecem entre um e outro. Então, as médias entre os valores de sobreposição entre todos os pares de espécies da comunidade que eu estou observando geram um valor geral de sobreposição de nicho para a comunidade. E esse valor, comunidades apresentam valores baixos de sobreposição de nicho, são consideradas estruturadas. Então, quando eu analiso todas as interações, todas as sobreposições entre pares de espécies da comunidade, faço uma média de todas as interações, eu chego a um valor que também vai variar de 0 a 1. Esse valor vai representar o quão estruturada, ou seja, o quanto dessa comunidade, quanto das espécies da comunidade estão se evitando no uso do recurso. Comunidades com valores altos de sobreposição de nicho são consideradas sem estrutura. Então, comunidade sem estrutura significa que a sobreposição de nicho é alta. E se a sobreposição de nicho é alta, significa que essa comunidade tem uma baixa competição, uma baixa interação deletéria entre espécies, e o recurso não é limitante. Por isso, eles utilizam o recurso dessa forma aleatória, com alta sobreposição. Tá, beleza. Eu peguei minha comunidade, analisei, calculei a sobreposição de todos os pares de espécie, fiz a média de todas as sobreposições e cheguei ao valor da minha comunidade, o valor de sobreposição geral para a minha comunidade. Como é que eu observo, como é que eu sei que esse valor que eu cheguei é alto ou baixo? Como é que eu determino? Minha comunidade tem estrutura, minha comunidade não tem estrutura. Então, para isso, é que se utiliza pseudocomunidades. Pseudo é o sufixo que significa falso. Então, são falsas comunidades. Essas falsas comunidades são modelos nulos. Então, para que isso serve? O que que isso faz? O que são elas? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de comunidade com 5 espécies. E elas estão utilizando um recurso de forma... Isso aqui é um nicho aleatório. Vamos supor que seja dieta, por exemplo. Então, aqui a gente vê que a espécie 1 interage com a espécie 1 com valor de sobreposição de Bianca de 1, né? A mesma espécie usa o mesmo nicho de forma idêntica. Então, a espécie 1 e a espécie 1 tem um valor de 100%. As interações entre a espécie 1 e a espécie 2 é de 0,11. Então, 11% da forma que a espécie 1 usa o nicho é compartilhada com a espécie 2. Entre a espécie 1 e a espécie 3, 0,79. Entre a espécie 1 e 4, 0,31. Entre a espécie 1 e a espécie N, 0,37. E assim por diante para todas as espécies. Esse tipo de tabela, ele tem uma diagonal e abaixo dela é vazia porque é uma repetição. Ela é uma tabela, como ela tem a base das colunas e a base da linha é igual, ela se espelha acima e abaixo da diagonal. Então, essa aqui é a minha comunidade real. Eu fui a campo, eu observei como as espécies utilizam o recurso, eu percebi que os pares de espécies têm esses valores de sobreposição, e agora eu preciso saber se esses valores, se a média que eu calculei a partir daqui é alta ou baixa. Então, as pseudo-comunidades, elas vão pegar essa minha comunidade aqui, real, e embaralhar os valores. Então, cada pseudo-comunidade é uma comunidade criada a partir da minha comunidade original, mas que teve os valores entre sobreposição de pares de espécies completamente embaralhados. Isso, quando a gente coloca essa comunidade embaralhada e compara com a comunidade original, as pseudo-comunidades representam uma comunidade aleatória, uma comunidade em que o recurso e as interações são aleatórias. E a partir daí que a gente vai conseguir
determinar a probabilidade daquela minha do que eu observei ser fruto de um efeito aleatório, essa é a probabilidade das sobreposições que eu observei na minha comunidade é, é aleatório, ou se existe realmente algo que está causando uma evitação entre as sobreposições de nicho. Então, quando a gente faz uma análise e com diversas pseudocomunidades, essas pseudocomunidades também vão gerar um número de sobreposição geral. E se esse número for maior do que o número de sobreposição que eu encontrei para a comunidade real, a minha comunidade está saturada. Ou seja, a sobreposição da minha comunidade é mais baixa daquela sobreposição que eu encontrei para as pseudocomunidades, para a comunidade aleatória. Mas caso o valor de sobreposição da minha comunidade real for maior do que o valor das pseudocomunidades, aí eu posso dizer que a minha comunidade não tem estrutura, que a minha comunidade está utilizando o recurso de forma aleatória e que a sobreposição de nicho entre as espécies é alta. A sobreposição de nicho de Bianca, aquela fórmula que ele apresentou, é muito importante, foi feita dessa forma durante muito tempo em estudos de estrutura da comunidade para observação de sobreposição. Mas hoje em dia a gente usa técnicas um pouco mais aprimoradas, né? Estatística, ela avançou, principalmente com o advento de programas como o R e tudo mais. E atualmente, a sobreposição de nicho entre as espécies da comunidade são feitas de acordo com o método proposto por Shane Jeange, nesse trabalho aqui, na método Design Ecology na Evolution, que é uma análise unificada de sobreposição de nicho, incorporando dados de diferentes tipos. Então, que com essa análise, ele conseguiu agregar vários tipos de dados diferentes na mesma análise, colocar todos os dados juntos. Porque quando você vai fazer amostragens de observações de utilização do nicho, às vezes você se depara com tipos diferentes de dados. Então, por exemplo, se eu estou observando porcentagem volumétrica de itens alimentares no estômago de algum animal, por exemplo, eu vou colocar na minha tabela lá, eu vou calcular a sobreposição a partir de dados percentuais, percentual volumétrico. Mas eu posso também estar comparando a utilização de nicho baseado, por exemplo, no uso do habitat. Então, eu posso estar utilizando o nicho baseado de a quantos metros, qual a distância da árvore mais próxima onde eu encontrei esse animal. Então, se eu estou usando distância, eu estou usando uma medida diferente de percentual, uma medida contínua. E na análise de Jeange, ele conseguiu agregar vários tipos de variáveis diferentes, vários tipos de dados diferentes na mesma análise para que a gente possa fazer sobreposição. No meu projeto de mestrado, eu tenho trabalhado com sobreposição de nicho, com estrutura da comunidade, e para os meus dados, eu apliquei a análise de sobreposição proposta por Jeange. Eu vou mostrar para vocês agora como que essa análise plota os resultados e mais ou menos como é que a gente observa e como é que a gente interpreta os resultados gerados a partir dessa análise. Bom, agora que a gente tem aqui é um arquivo com os resultados das análises de sobreposição de nicho utilizando o método de Jeange, o método que eu comentei agora para vocês. E aqui, o que foi que eu coloquei dentro da análise para que ela me gerasse resultado? Coloquei uma planilha com os indivíduos e das espécies que eu amostrei e o percentual volumétrico de cada item alimentar que eu observei dentro do estômago desses animais. Então, logo no começo das análises, do resultado das análises, ele me mostra
a quantidade total de itens alimentares que eu utilizei, quantos foram e quais foram. Então, aqui foram 17, entre eles aranha, não identificados, baratas, besouros, cupim, escorpião, formiga, por aí vai. E o tipo de variável que eu utilizei. Nesse caso, como eu usei porcentagem volumétrica, são variáveis percent, né? Variáveis percentuais. Mas poderiam ser variáveis contínuas, poderiam ser variáveis descritivas, que a análise suporta. Aqui, ele está me dizendo o número de permutações, o número de repetições, que nesse caso foram 1000. A gente utiliza 1000 repetições, 1000 aleatorizações, normalmente quando fazendo uma análise, porque é assim que a gente consegue valores de resultantes com 3 casas decimais ou mais. Então, valores de P no caso. Então, a primeira parte da análise que a gente pode observar aqui é nicho overlap, né, sobreposição de nicho, as estimativas de sobreposição de nicho para cada item alimentar, nesse caso, né, porque foi uma análise de dieta, cada item alimentar individualmente. Então, inicialmente, ele vai dizer quanto cada par de espécie sobrepôs na utilização daquele item específico. Nesse caso, é um item alimentar da dieta, mas poderia ser o item de microhabitat, poderia ser uma característica morfológica, depende de que tipo de nicho você está tentando analisar. Então aqui a gente pode observar, por exemplo, que a meiva sobrepôs 100% o seu nicho quando comparada com a meiva na utilização de aranha. Isso é óbvio, já que uma espécie vai utilizar sempre o nicho perfeitamente igual à mesma espécie, né? Mas em contrapartida, a gente tem aqui Tropidurus híspidos, que quando comparado à meiva, a gente tem uma sobreposição de nicho de 50%, quando comparado ao item alimentar aranha. Então aqui a gente tem o resto das sobreposições por parte de espécie para cada item. Agora, porcentagem volumétrica de não identificados. Tem que descer mais, porcentagem volumétrica de baratas. E assim por diante. Então, vou avançar aqui um pouco. Aqui vai ser um dado bruto de sobreposição de nicho de valores de variáveis individuais. Esses são valores que dizem menos sobre a nossa comunidade do que quando a gente analisa, em vez de cada item por vez, você analisar todos os itens juntos, fazer uma análise só. Porém, para o resultado ele dá todas as informações para que você possa decidir, né, o que é que você faz com elas, se elas são importantes ou não. É importante que todos os dados sejam providos, né? Então aqui a gente já está chegando. Acho que a gente chegou, na verdade. Então, depois que ele dá todos os valores de sobreposição, da forma que Bianca descreveu, e eu comentei para você anteriormente, essa análise vai nos dar o valor de P, que são os valores que representam significância estatística. Então ele, mais uma vez, aqui, primeiramente, coloca os valores por itens individualizados, mas ele vai dizer aqui quais valores, em quais interações para cada item da espécie a segregação do nicho foi estatisticamente suficiente. Ou seja, se existiu ou não estrutura. Então aqui, se a gente compara a utilização de aranhas entre a Mevula ocellifera e a meiva, a gente percebe que o valor de P é de 0,991. Aqui a gente tem o valor de P com 3 casas decimais, como eu havia dito, porque a gente fez análise com 1000 aleatorizações. Vamos lá. Então, com 0,99,1 de valor de P, a gente não consegue afirmar que existe significância nessa segregação de nicho. Por quê? Porque os valores de P, a gente, de forma geral, na academia, na ciência, utiliza um valor de significância de 5%, né? 0,05.
Então, qualquer valor acima de 0,05 a gente não consegue colocar como estatisticamente significante. Então aqui a análise continua da mesma forma, dando todos os valores de P para as interações, para as sobreposições par a par, para cada item da dieta individualmente. Vamos aqui avançar mais um pouco. Cadê lá? Aqui, ok. Depois que a análise, o resultado da análise mostra pra gente as interações entre pares de espécie para cada item individual, aqui ela vai mostrar os valores de P para cada item individual também, mas agora não relacionando pares de espécie, e sim relacionando cada item com a comunidade inteira. Então aqui dá para poder ver quais foram os itens individuais que foram mais significantes, ou pelo menos estatisticamente significantes, para a minha comunidade como um todo. Então, da mesma forma que a gente tem os valores para cluster, que é agrupamento, né, sobreposição, a gente tem os valores para differentiated, que é diferenciação, evitação. Mas sempre que você pegar os valores de cluster e valores e fazer menos um menos valor de cluster, vai dar o valor de differentiated e vice-versa, né? São valores complementares. Então, o que a gente pode ver que porcentagem volumétrica de aranhas para a comunidade teve um valor de P de 0,219. Se a gente pegar o mesmo valor de P para aranhas differentiated é 0,781. Ou seja, somando os dois, a gente chega a 1. Então, a proporção entre agregado e segregado é contínua, né? E a análise mostra esses dois valores. E aqui a gente tem o que provavelmente são os dados mais importantes, né? Os mais interessantes de se observar, o que vão dizer mais sobre a nossa comunidade, que são os valores de sobreposição propriamente ditos entre pares de espécies, utilizando todos os itens alimentares. Então lembra lá quando a gente estava observando a fórmula de Bianca, existia lá a somatória de N, onde N era a quantidade de variáveis observadas. Então aqui é isso que está acontecendo. A análise está nos mostrando a sobreposição de nicho, levando em conta todos os itens possíveis. Então a gente vê aqui que a sobreposição entre a mesma meiva e a mesma meiva é 1, obviamente. A sobreposição entre Colobossaura e a mesma meiva é 60. Entre Mabuia Hit e a Mervulosserífera é 54. E assim por diante. Então esses são os valores de sobreposição do nicho. Então, após ele dar todos esses valores, ele dá o valor de sobreposição do nicho, ele dá o valor de SD, né? Standard Deviation, desvio padrão. Que é importante você ter um desvio padrão em qualquer análise estatística para que seja possível observar também se não existe algum problema com nossos dados, se a gente não tem um N muito baixo. Então, o desvio padrão é fundamental na hora de interpretar os dados. Depois de mostrar os valores de sobreposição e o desvio padrão, a análise nos dá os valores de P, considerando overall, né? Considerando a comunidade como um todo. Então é aqui que a gente pode ver quais pares de espécie tiveram evitação no uso do nicho, porque é isso que a gente está buscando aqui, né? A gente está tentando procurar estrutura, e estrutura é organização, e organização é segregação do nicho, sobreposição de nicho é aleatório. Então, aqui nos valores de P, a gente consegue ver quais espécies interagiram par a par de forma significativa, de forma em que elas não segregaram, não sobreporam o nicho demasiadamente. Elas tiveram uma segregação significativa. Aqui, por exemplo, a Mervula salífera, quando comparado com a meiva-meiva, teve um valor de P de 0,580, bem acima de 0,5, ou seja, não significativo.
Porém, a gente está observando aqui, ó, Coleodactylus meridionalis. Comparando com a meiva-meiva, a gente chega a um valor de 0,012, abaixo de 0,5. Então aqui a gente já pode observar, já é um valor interessante para a gente observar que, quando comparado a sobreposição de nicho entre a meiva-meiva e Coleodactylus, a gente pode afirmar que eles exibem uma segregação de nicho significativa entre eles. Então aqui a análise continua, né, mostrando todos esses valores para cada par de espécie. E aqui a gente chega nos valores principais da análise, né, que são os valores que vão poder definitivamente mostrar para a gente se a gente vai conseguir apontar estrutura ou não para a nossa taxonomose, para a nossa comunidade. Então, nesse caso aqui, a gente não tem estrutura significativamente relevante. O que a gente tem aqui, a gente mostra o valor de cluster é de 0,09, o que é próximo ainda de 0,05, mas não atinge essa marca, né, de significância. Ou seja, a gente pode interpretar isso como uma tendência a uma estruturação, mas ainda não é significativamente provado. Para o ponto de vista estatístico, essa espécie aqui exibe uma segregação de nicho próximo ao aleatório, mesmo que a tendência mostre que o tempo ou que um N maior levem a a estruturação. Bom, agora vamos supor que a gente foi lá a campo, observou a utilização de nicho por várias espécies, a gente planilhou direitinho, jogou na análise de Geange, fez, calculou e a análise deu estrutura. Pum! Legal, minha taxonomose está estruturada, as espécies da taxonomose estão evitando sobrepor o nicho de forma significativa. Acabou por aí? Trabalho já deu? Já respondi todas as perguntas? Não. Em trabalhos de estrutura da comunidade, além de observar se existe ou não, né, essa estrutura, essa utilização do nicho não aleatória, a gente precisa também observar quais foram os fatores que levaram essa comunidade a se estruturar. E esses fatores são dois, de forma geral. É uma estruturação carreada por características recentes, ou uma estruturação ecológica, como é dita também, ou é uma estruturação carreada por um mecanismo histórico, ou estruturação filogenética. Então, qual é a diferença entre as duas? Na estruturação ecológica, como o próprio nome diz, foi uma estruturação carreada recentemente, há pouco tempo, por interações entre as espécies. Então, naquela área, as espécies costumavam sobrepor o lixo, e de acordo com as populações foram se transformando, geração a geração, os caracteres e a forma de utilizar o nicho entre as populações foram se distanciando. Então, ecologicamente, devido a interações, elas foram se distanciando até que atingiram um padrão onde a sobreposição não é mais alta, onde a sobreposição já é não aleatória. Foi carreada por interações, por isso é colocada como uma estruturação ecológica. Em contrapartida, a gente pode ter uma estruturação que é histórica, que é filogenética. Como é que é isso? Numa estruturação histórica, não foram as interações recentes que postularam aquela comunidade, a organização daquela comunidade, mas sim as interações muito antigas, estruturações que estão entranhadas na cadeia evolutiva das espécies há vários e vários nós atrás. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma espécie que aquela área tinha um pool de espécies, né? uma composição de espécies possíveis. Porém, foi a evolução das populações das espécies, como cada uma delas evoluiu para utilizar o nicho, que disse quais espécies que iam permanecer ali ou não. Então, por exemplo,
numa estruturação ecológica, a gente poderia ter várias espécies que usam o nicho de forma generalista, aleatória, e que foram se especializando com a interação, enquanto que na estruturação histórica, essa especialização já aconteceu há gerações, gerações, gerações passadas, e agora as espécies já são especialistas. Então, naquela área, as espécies já são especialistas, já estão condicionadas a usar o nicho de certa maneira. Então, por isso, quando elas foram colocadas dentro daquele ambiente, elas não precisaram mais interagir, porque elas já estavam separadas pela utilização do recurso que foi modulada há décadas e décadas, não, milhares de anos. Então, por exemplo, se a gente observar os geckos, os lagartos, esses lagartos que a gente vê de noite, de briba, as lagartixas noturnas de parede, elas utilizam o recurso espacial vertical, por exemplo. E isso é histórico. A forma que elas usam o nicho espacial aqui, por exemplo, não é ecológica. Elas não subiram na parede porque no ambiente a competição e as interações no chão estavam muito grandes. Não, essas interações, esse caminho que a espécie tomou já foi determinado há muito tempo atrás. E quando colocados numa comunidade recente, esse tipo de utilização do hábito, esse tipo de característica, já se desloca de outras espécies, já coloca a sobreposição abaixo do aleatório, mas que não foi carreado por forma ecológica. E sim foi carreado pela filogenia, né? Pela forma em que aquele grupo, aquela espécie evoluiu. E a forma como a gente analisa isso é através do PPCA, como é conhecido, né? A análise filogenética de componentes principais. Tá? As análises de componentes principais, elas pegam variáveis múltiplas, que eu estou analisando para a minha comunidade, e ela coloca quais são as variáveis que melhor explicam os fenômenos que eu estou observando, de sobreposição e tudo mais. E fazendo essa análise de componentes principais e atrelando a filogenia a ela, a gente pode observar quais são os pontos em que existem, para cada item, existe um alto valor de explicabilidade para os fenômenos que eu observei da comunidade, e se essa explicabilidade vem de um contexto histórico, filogenético, está compartilhado se a proximidade entre as espécies responde, está agregada a esse item, ou não. Se essa variável que eu estou observando ela não está interligada à proximidade filogenética das espécies, então, por consequência, a explicação que essa variável apresenta é carreada por uma questão ecológica recente. Bom, e aqui a gente tem a representação visual do resultado da PPCA, da análise filogenética de componentes principais. Então aqui nesse eixo cartesiano aqui, a gente é assim que ela elenca quais são os itens alimentares, nesse caso de dieta, mas quais são os itens, as variáveis que a gente está analisando são mais importantes para a comunidade. Aqui, onde o eixo X e o eixo Y se encontram, no ponto zero, representa menos significância para a comunidade. Quanto mais distante, ou seja, quanto mais longa essa setinha, mais importante essa comunidade, mais importante esse item é para a minha taxocenose. Só que a gente pode ver aqui, por exemplo, coleóptero, né, os besouros e as baratas têm aqui uma distância relativamente parecida, né? Assim, são os dois itens que têm a maior importância. Porém, eles apontam para locais diferentes. Então, o que é que isso significa? Bom, já que essa análise aqui está comparando a influência filogenética com a influência ecológica, cada eixo desse aqui é uma característica diferente. Então, nesse eixo aqui horizontal, a gente está trabalhando com as características ecológicas. Então,
quanto mais distante para a direita ou para a esquerda, não importa o lado, os valores positivos e negativos aqui não são relevantes, o que importa é a distância do ponto zero. Então, os valores à direita e à esquerda estão mais relacionados à influência ecológica, enquanto todos os valores que estiverem afastados do eixo horizontal, para cima ou para baixo, vão ter mais influência filogenética. Então aqui, por exemplo, barata está bem distante desse eixo vertical aqui. Bem distante. Ou seja, ele é bem importante do ponto de vista ecológico para essa comunidade. Mas ela basicamente não se mexe no eixo filogenético. Ou seja, as espécies que estão comendo barata não estão comendo barata porque elas são evolutivamente propensas a se alimentar de barata. Estão comendo barata porque tem muita energia, porque é o que tem. Não importa. O que a gente consegue interpretar aqui é que barata é muito importante para a estruturação dessa comunidade, para a forma como essa comunidade está distribuída, principalmente de uma forma ecológica e muito pouco de uma forma histórica. Diferente de Coleóptera, que está aqui em cima, está bem distante do eixo horizontal e mais ou menos distante do eixo ecológico. Coleóptera, assim como Formicida, né, formiga, que também é distante, são espécies que comumente têm defesas químicas para não serem predadas. Então, é comum que as espécies de lagartos, como é o caso dessa análise aqui, que se alimentam dessas espécies, tenham uma tendência histórica, já venham há muito tempo, muitas gerações, já venham a nível de família e tudo mais, se especializando no consumo desse tipo de item. E nesse outro lado aqui, a gente tem as espécies aqui à direita, a relação filogenética que essas espécies têm. Então a gente tem aqui os grupos gerais. Então, por exemplo, aqui a gente tem os dois tropiduros. A gente junta aqui, essa aqui é a família Tropiduridae. A gente tem aqui a Mevula, a Meiva. São os dois teídes dessa comunidade. Microbéfis e Colobossauro são os dois gimnoftalmídeos. Então aqui a gente consegue ver que existe as ligações, a proximidade taxonômica direta das espécies. E o que essas bolinhas representam é o quão distante dos eixos aonde essas espécies se encontram aqui nesse gráfico. Aqui a gente pode ver que a gente tem duas linhas, né? Essa PC12 e essa PC1. Cada uma dessas leva em consideração um eixo. E é por isso que a gente tem bolinhas de cores diferentes. Então, desse lado aqui, a gente está observando o eixo ecológico. Então, esse eixo aqui. Então, quanto mais para a esquerda, mais branquinho. Quanto mais para a direita, mais da bolinha preta. E desse lado aqui a gente tem a mesma coisa, só que dessa vez observando o outro eixo, né? O outro eixo cartesiano, dessa vez o eixo que se distancia aqui na horizontal ou na vertical. Então a gente tem, quanto mais para cima, mais pretinho aqui, maior a bolinha pretinha, e quanto mais para baixo, maior a bolinha branquinha. Dessa forma a gente consegue observar como é que está para cada espécie a influência dos itens, quais os itens que elas estão mais consumindo, do ponto de vista filogenético e de um ponto de vista ecológico. Eu espero que você tenha gostado das aulas. Estou disponível para tirar dúvidas sempre que possível. Um bom resto de curso para vocês e até a próxima.